Olá, pessoas que me assistem e que gostam do exercício da filosofia, aquela que é a verdadeira filosofia, que é a filosofia de quem tem o comando da situação de si mesmo, consigo mesmo, para si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre movimento, sobre repouso. Vamos falar sobre Spinoza, esse pensador que é um pensador seiscentista. Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente determinar o corpo ao movimento ou a repouso, ou a qualquer outro estado, se é que isso existe. Mente, corpo, estado. Estado do ser e do existir, filosoficamente. No aqui e agora, no hoje. Uma coisa não pode determinar a outra. Elas estão separadas, mente e corpo. Uma verdadeira psicofísica é uma separação entre mente e corpo. Mas o que é isso a qual nós chamamos mente? Essa que é a grande nuance dos modernos, que tiram a palavra alma e coloca a palavra da materialidade. A modernidade busca entender o fenômeno do material acontecendo, do corpo acontecendo, da imanência acontecendo, um estado de contemplação e por vezes no espaço da imaginação, pois a imaginação pode ser um aparato que estica os sentidos. Todos os modos de pensar têm por causa Deus, enquanto Ele é uma coisa pensante e não da extensão, isto é, e não enquanto ele é explicado por um outro atributo. Todos os modos do pensar têm por causa Deus, enquanto ele é uma coisa pensante, não enquanto ele é explicado por um outro atributo.
ou seja, coisa pensante, atributo, Deus, Deus. Deus é algo a qual nós buscamos compreender através da ética spinoziana, que seja Deus, aquele Deus que até Albert Einstein entendia sendo como crível. Portanto, o que determina a mente a pensar é um modo de pensamento, e não da extensão, isto é, não é um corpo. Isso quando a primeira parte. Isso pela definição 1 da parte 2, tudo bem? E a primeira demonstração está pela proposição da parte 2. Em segundo lugar, o movimento e o repouso de um corpo devem provir de um outro corpo, o qual foi igualmente determinado ao movimento ou ao repouso por um outro. Em geral, tudo o que acontece a um corpo deve provir de Deus, quanto ele é considerado como afetado de algum modo da extensão e não de algum modo do pensamento. Pela mesma proposição 6 da parte 2, isto é, não pode provir da mente, ao qual é um modo do pensamento. Era a segunda parte. Logo, nem o corpo pode determinar a mente, ou seja, separação entre o corpo e mente, entre o movimento e o repouso. Um não pode determinar o outro. Aí marcam as definições 1 e 6 da parte 2. Definição 1 e proposição 6 da parte 2. A definição 1 é aquela que fala: por corpo compreendo um modo que exprime de uma maneira definida e determinada a essência de Deus, ou seja, o que emana, não é, de Deus, que é resultado de atributos, enquanto é considerada como coisa extensa. E logo depois não, antes, ele já cita a proposição 6. Os modos de qualquer atributo têm Deus por causa enquanto ele é considerado exclusivamente sobre o atributo do qual eles são modos e não enquanto é considerado sobre algum outro atributo. Cada atributo com efeito é concebido por si mesmo, independentemente de qualquer outro. Pela proposição 10 da parte 1. É por isso que os modos de cada atributo envolvem o conceito de seu próprio atributo e não o de outro.
Se esses modos têm Deus por causa, enquanto ele é considerado exclusivamente sobre o atributo do qual eles são modos, e não enquanto considerado sobre algum outro atributo. Lembrando que Deus é a substância, dito de forma muito simplificada, é uma substância que está presente e que regula o todo, não é? Regula. Nossa, desculpa. Nada a ver. Ou tudo a ver também, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu queria dizer é que é o seguinte. Nós, como humanos, conseguimos compreender Deus. Nós lembramos, caso a reminiscência platônica estiver correta, que existe Deus, né, ou de outras vidas. Nós lembramos, quanto que nós lembramos, o que nos faz lembrar, e no caso, e disso eu posso falar porque eu me considero platônico, aristotélico por vezes. Platão e Aristóteles teve um diálogo tremendo, né? Existia uma contemplação mútua. Compreendem-se mais claramente pelo escolho, beleza? Foi a demonstração que fala que um não determina o outro, um corpo não determina o outro, um movimento não determina o outro. Os movimentos se dão de forma separadas, não é? A não ser que o corpo em movimento esteja em repouso, que é isso que fala o texto. Se está tudo parado, vai continuar parado. Se um corpo está em movimento, se o pedestre atravessa a rua, o corpo dele está em movimento. Se ele para, ele fica parado. Mas eis que vem um carro de lá e o atropela, e aí? Né? Nossa, que exemplo. Sim, mas para entender, não é? E aqui corpo está sendo usado de uma forma extremamente ampla para regurgitar tudo aquilo que faz parte de uma análise geométrica da situação existente. O ato de você ler um filósofo é o ato de você se ausentar para contemplar, ou interagir e dialogar com aquele filósofo.
Compreende-se mais claramente essas coisas pelo fato que foi dito no escólio da proposição 7 da parte 2, que a mente e o corpo são uma só e mesma coisa, a qual é concebida, ora sobre o atributo do pensamento ou sobre o atributo da extensão. Gosto muito quando ele fala sobre as interações das ideias. Interações das ideias. O pensamento, ele pode ser movido às ideias, né? O velho mundo das ideias platônicas. Isso daqui é fumo, viu? Para economizar, já que eu... Compreende-se mais claramente essas coisas que foi dito no escólio da proposição 7 da parte 2, que a mente e o corpo são uma só e mesma coisa, a qual é concebida ora sobre o atributo do pensamento, ora sobre o da extensão. Disso se resulta que a ordem ou a concatenação das coisas é uma só. Quer que se conceba a natureza sobre um daqueles atributos, quer sobre o outro. Consequentemente, que a ordem das ações e das paixões de nosso corpo é simultânea. Em natureza, a ordem das ações e das paixões da mente. Isso torna-se igualmente evidente pela demonstração da proposição 12 e da parte 2. Entretanto, ainda que a argumentação não deixe nenhuma margem para a dúvida, acredito se eu não demonstrar isso por meio da experiência, os homens dificilmente se convencerão a examinar essas questões com equanimidade. A tal ponto estão firmemente persuadidos que o corpo, por um simples comando da mente, ora se põe em movimento, ora se volta ao repouso. Faz muitas coisas que dependem apenas da vontade da mente e de sua capacidade de arquitetar. O fato é que ninguém determinou até agora o que pode o corpo, isto é, a experiência. A ninguém ensinou. Até agora, o que o corpo exclusivamente pelas leis da natureza, enquanto considerado apenas corporalmente. Ou seja, sabe o que é o corpo, mas não sabe o que o corpo é capaz de fazer através destas interações, não é? A qual o Spinoza chama de afeto, não é? Afinal de contas, isso trata de um afeto. A parte, não é a qual tangencia Spinoza. Spinoza é um autor muito interessante porque ele vai pensar afeto como ninguém. Vai pensar em como que nós chegamos na ética através dos afetos. Como os afetos nos moldam, entende? Como os afetos constituem quem a gente é. Todas as séries de vídeos nasceu aqui na filosofia e está presente com a seguinte indagação. Estamos em um mundo absolutamente caótico, não é? Mas e aí? O que somos nós, indivíduos? O que somos nós, seres humanos? Como nós nos organizamos? E como nós devemos nos organizar? Como construir uma sociedade que seja mais justa, mais democrática, com uma maior beleza sobre a perspicácia do viver, que sejam questões justas, nobres e virtuosas. O que somos nós, seres humanos? Como que nós nos organizamos? Então, quando a gente falar sobre isso,
nós estamos falando sobre nós mesmos. Nós estamos falando sobre aquilo que nos organiza a nossa ideia, as nossas ideias, organiza o que acontece, não é o que, não é, faz as outras pessoas fazerem aquilo em relação a nós mesmos, compreende? Como que nós afetamos a outra pessoa. Isto ao nível, não é, da análise da situação, da análise de como as coisas aparecem para nós, de como a discussão ela é posta. E dando continuidade aqui na leitura, pois ninguém conseguiu até agora conhecer tão precisamente a estrutura do corpo que fosse capaz de explicar todas as suas funções, sem falar que se observam nos animais muitas coisas que superam em muito a sagacidade humana. Um bom exemplo é o exemplo dos golfinhos, não é? Para muitos biólogos são mais inteligentes do que os seres humanos. As formigas também é um ótimo exemplo de organização sustentável que nós seres humanos tentamos fazer, mas que, francamente, é que os sonâmbulos fazem muitas coisas nos sonhos que não ousariam fazer acordados. Isso basta para mostrar que o corpo por si só, em virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas que surpreendem a sua própria mente. O corpo, ele é capaz de coisas que surpreendem a própria mente. Além disso, ninguém sabe por qual método nem por quais meios a mente move o corpo, nem que quantidade de movimento ela pode imprimir-lhe, nem com que velocidade ela pode movê-lo. Disso segue quando os homens dizem que esta ou aquela ação provém da mente, que ela tem domínio sobre o corpo, não sabem o que dizem e não fazem mais do que confessar com palavras enganosas, que ignoram, sem nenhum espanto, a verdadeira causa dessa ação. Mas dirão, saiba-se, ou não, por quais meios a mente move o corpo. A experiência mostra, entretanto, que a mente não fosse capaz de pensar. O corpo, se a mente não fosse capaz de pensar, o corpo ficaria inerte. Dirão que a experiência mostra que estão sob o poder exclusivo da mente. Coisas tais como falar e o calar, bem como muitas outras, acreditando assim que elas dependem da decisão da mente. Possível morrer, né? E manter outras coisas funcionando. Ou perder a consciência de si mesmo. Ah, mas e a mente? Não. É o cérebro que funciona. Talvez mentalidade seja alguma coisa
específica. Mas quando ao primeiro ponto, pergunto-lhes: não é verdade que a experiência igualmente ensina que, se inversamente o corpo está inerte, a mente não se torna também capaz de pensar? Pois quando o corpo repousa durante o sono, também a mente, ao mesmo tempo que ele permanece adormecida, não tendo como quando está acordada a sagacidade de pensar? Desculpa, repetir. Acredito, além disso, que todos sabem por experiência que a mente não é capaz de pensar. Peraí. A cada vez, de maneira igual, sobre um mesmo objeto. Em vez disso, a mente é tanto mais capaz de considerar este ou aquele objeto, quanto mais o corpo é capaz de ser estimulado pela imagem deste ou daquele objeto. Qual é o estímulo, não é? Que o corpo recebe? Dirão, entretanto, não ser possível deduzir em virtude exclusivamente das leis da natureza, enquanto considerada apenas sobre seu aspecto corporal. As leis da natureza, as causas dos edifícios, dos quadros e dos objetos similares, que são produzidos exclusivamente pelo engenho humano. E que o corpo humano, se não fosse determinado e conduzido pela mente, não seria capaz de edificar um templo. Bom, aqui ele fala várias coisas, não é? Corpo, repouso, não é? Ele começa mais girão, e disso segue quando os homens dizem que esta ou aquela, né, domínio, né, como que interagem essas várias partes do nosso corpo, né, que estão relacionadas, que não são tão estáveis assim, eu diria não é? Um sonâmbulo, ele não tem capacidade de determinar o que ele está fazendo, não é? Ou seja, não tem uma mentalidade por detrás daquilo, porque ele está respondendo a uma irracionalidade, né? Correspondendo a um resumo do dia, o corpo, parte do corpo dele continua ligado e faz com que ele tenha movimentação, mas a parte a qual que é relacionada a aquelas relações a qual nós realizamos quando acordado não funciona muito bem. E mesmo, não é, as ações que a gente toma no decorrer do dia, nosso cérebro, ele determina por milésimos de segundos quais serão as nossas próximas ações. Entendeu? E esses milésimos de segundo são determinados pelas ideias a qual nós tínhamos anteriormente. Ideias essas mentais.
já demonstrei e que o que eu estou falando não é nada novo, assim, sabe? Não é nada novo, é algo conhecido para quem estuda a ciência, quem gosta, quem tem um mínimo de curiosidade sabe disso, não é? Eu apenas estou concatenando a ideia, a qual está aqui presente no texto de Spinoza, sobre uma leitura, não é, um desenvolvimento da ciência. Tem sua base aí na filosofia junto. A filosofia da ciência, não. Esse comportamento mental, né, de se colocar no mundo, não é? De qual ser humano nós estamos falando? Não é? Como que nós nos constituímos? E quais são as sedes de afetos, como fala o Sartre, as sedes de afetos, a qual nós estabelecemos que nos une e que nos ligam. Exclusivamente das leis da natureza. Né? Essa ideia de lei da natureza que perpassa a modernidade, né? Ali no seu início, Hobbes, um autor moderno dentro de uma monarquia, né? Vai discutir o que é esse homem, o que é essa natureza humana. Cursou posteriormente outros, não é? Voltaire e Diderot. Seus dicionários buscam através disso investigar através da historicidade. Então eu digo assim, se um filósofo nascesse 1 trilhão de vezes, 1 trilhão de histórias diferentes ele teria para contar, porque o ser humano ele é perspicaz. É porque eu tenho um pé no Platão, pé no Spinoza, um pé no Marx, que é incrível. O Merleau-Ponty eu não conheço pouco, mas quero conhecer muito. Acrescento aqui a própria estrutura do corpo humano. Já demonstrei, porém, que eles não sabem o que pode um corpo, nem o que pode ser deduzido exclusivamente da consideração de sua natureza. E que a experiência lhes mostra que se fazem em virtude exclusivamente das leis da natureza muitas coisas que eles nunca acreditariam poder ter sido feitas sem a direção da mente, como as que fazem os sonâmbulos durante o sono e das quais eles próprios se surpreendem quando acordados. Acrescento aqui a própria estrutura do corpo humano, que engenhosidade supera em muito todas as coisas,
que são construídas pela arte humana, para não falar do que mostrei anteriormente, que da natureza considerada sob qualquer um de seus atributos, seguem-se infinitas coisas. Infinitas coisas surgem na natureza. O homem, o ser humano, seu humanis, de existência, humanix. Direto do Grajal-X para essa rede virtual, que eu não sei aonde os logaritmos da plataforma YouTube vai desaguar. Acrescento aqui a própria estrutura do corpo humano, que engenhosidade supera em muito todas as coisas que são construídas pela arte humana, para não falar do que mostrei anteriormente, que da natureza considera sobre qualquer um de seus atributos, seguem-se infinitas coisas. Olha só. Quanto ao segundo ponto, certamente as coisas humanas estariam numa situação bem melhor, se tanto o calor quanto o falar também estivesse sob o poder do homem. Calar o falar, não é? Quando se fala, quando se passa um risco, é diferente do falar corriqueiro, do falar metafórico, até mesmo na linguagem do corpo, não é? Mas contemporaneamente tivemos um filósofo chamado Foucault. E o Foucault fala exatamente disso, não é? Desta linguagem criada e que é artificial. Creio que não seja estável, isso é meu pensamento, não é o pensamento do Foucault. Ou é, sei lá. Tive muito pouca coisa sobre Foucault, mas eu gosto, me identifico com as poucas ideias no qual tenho acesso. Faço questão de debulhar, não é? Debulhar, sabe? Creio que seja um bom pensador para, inclusive, se ler no futuro, já que não é possível ler todos os livros da humanidade, na verdade. A gente tem que fazer escolhas. Acrescento aqui a própria estrutura do corpo humano, que em engenhosidade supera em muito todas as coisas que são construídas pela arte humana, para não falar do que mostrei anteriormente, que da natureza considera sobre qualquer um de seus atributos seguem-se infinitas coisas. Prossigo. Enquanto ao segundo, calar, quanto a falar, também estivesse sob o poder do homem. Experiência, entretanto, ensina sobejamente que nada está menos sobre o poder dos homens do que a sua língua, e que não há nada de que sejam menos capazes do que de regular seus apetites, se controlar.
Isso decorre que muitos acreditam que só fazemos livremente aquelas coisas que perseguimos sem muito empenho, pois o apetite por essas coisas pode ser facilmente mitigado, ou seja, eliminado, pela recordação, mitigado ou diminuído, desculpa, pela recordação de alguma outra coisa de que nos lembramos com frequência. Nós lembramos com outra coisa de frequência, entra em detrimento que nós estamos falando, como se organiza a faculdade. Se fosse Kant seria correto faculdade, mas esta instância de mental, essa instância mental, esse aparato mental. Eu não sei se aparato também é a melhor pergunta, melhor vocabulário, desculpa. Mas que fazemos muito pouco livremente aquelas coisas que perseguimos com um afeto intenso. Bom, não pode ser atenuado pela recordação de outra coisa. Não pode ser diminuído se o afeto é intenso. Se a experiência, entretanto, não mostrasse aos homens que fazemos muitas coisas das quais depois nos arrependemos, é que frequentemente, quando somos afligidos por afetos opostos, percebemos o que é melhor, mas fazemos o que é pior. Nada nos impediria de acreditar que fazemos tudo livremente. Assim, uma criancinha acredita apetecer livremente o leite. Um menino furioso à vingança é ultimado à fuga. Ou seja, o quanto que nós somos determinados. Um homem embriagado também acredita que é pela livre decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual mais tarde, já sóbrio, preferia ter calado. Igualmente o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais, a criança e muitos outros do mesmo gênero acreditam que assim se expressam por uma livre decisão da mente, quando na verdade não são capazes de conter o impulso que o leva a falar. As pessoas falam livremente por impulso. Lembra que no início ele vai falar de, mais pra cima, de natureza, aquilo que nos constitui, e o corpo também fala. Será que você consegue interpretar pelas minhas atitudes quem eu sou, quem eu seria, qual é o meu modo de vida? Será que você consegue fazer um julgamento ético só porque eu gesticulo de uma determinada jeito? Mas e se for apenas um jeito excêntrico? Não é? O que te faz ser o que você é? Assim, a própria experiência ensina não menos claramente que a razão que os homens julgam livres apenas porque estão conscientes de suas ações, mas desconhecem as quais pelas quais são determinadas. Ensina também que as decisões da mente nada mais são do que os próprios apetites. Elas variam, portanto, de acordo com a variável disposição do corpo. Assim, cada um regula tudo de acordo com o seu próprio afeto. Assim, cada um regula tudo de acordo com o seu próprio afeto.
E além disso, aqueles que são afligidos por afetos opostos não sabem o que querem, enquanto aqueles que não têm nenhum afeto são, pelo menor impulso, afastados de um lado para o outro. Aquele que não tem nenhum afeto é um lado e para o outro, não é? O afeto seria o que nos molda, não é o safado falar isso, né? Sem dúvida, tudo isso mostra claramente que tanto a decisão da mente quanto o apetite e a determinação do corpo são por natureza coisas simultâneas, ou melhor, são uma só e mesma coisa que chamamos decisão quando considerada sobre o atributo do pensamento explicada por si mesma, e determinação quando considerada sobre o atributo da extensão, e deduzidas das leis do movimento e do repouso, que se verá mais claramente no que resta ainda a dizer. Aqui tem uma coisa que é a decisão da mente. E uma outra coisa é a determinação do corpo. Eu estou fazendo um exercício físico na academia, por exemplo, decido fazer mais 25 repetições, 30 repetições, eu vou conseguir? Decisão é da sua mente, o seu corpo vai responder. Pode dar ruim. Ou não, né? Vai saber. São, por natureza, coisas simultâneas, ou melhor, são uma só e mesma coisa que chamamos decisão quando considerada sobre o atributo do pensamento. Nós pensamos, nós decidimos. E que também é explicada por si mesma, né? Nós explicamos as atitudes por si mesmas, né? E determinada quando considerada sobre o atributo da extensão, né? O atributo da extensão, o que é a extensão? O que está fora de nós, o que não nos dá para controlar, é deduzida das leis do movimento e do repouso, o que verá mais claramente no que resta a dizer, não é? Ou seja, parece que aqui a questão a qual se coloca, ela é bem clara, não é? Ela é bem precisa. Movimento, repouso, não é? O corpo. Acho Spinoza um filósofo claro, mas um filósofo que escreve e você tem que ter paciência para ler. Pois gostaria de fazer aqui uma outra observação importante. Não podemos, pela decisão da mente, fazer qualquer coisa sem que dela tenhamos uma lembrança prévia, né? Eu vou procurar alguma coisa no meu quarto, se não lembro na onde eu coloquei, então tudo vai ficar mais difícil. Eu não vou conseguir determinar na onde está esta coisa a qual eu procuro no meu quarto ou na minha mesa. Eu coloquei o isqueiro aqui do lado, não sei da onde coloquei direito. Eu vou procurar, não é? A memória, não é? Os traços que a cognição faz na sua mente. Traços esses que são de sofrimentos. Uma hora de tanto você
não se lembrar de onde isca o isqueiro, você começa a ter mais cuidado, você começa a guardar, saber na onde isso daqui eu vou precisar sempre, então eu vou colocar aqui ou aqui, né? Fazer um exercício de coloquei, né? Eu comecei a fazer esse exercício de falar, estou colocando isso daqui para lembrar, entendeu? Para lembrar, para não esquecer. As palavras gravam. As palavras têm poder. As palavras chegam e transformam. Não somos Deus, nem deuses. No entanto, podemos brincar de ter maior comando, por isso, mais controle sobre si mesmo. Pois gostaria de fazer aqui uma outra observação importante. Não podemos, pela decisão da mente, fazer qualquer coisa sem que dela tenhamos uma lembrança prévia. Por exemplo, não podemos falar nenhuma palavra sem que tenhamos dela uma lembrança prévia. Além disso, não está sobre o livre poder da mente esquecer ou lembrar alguma coisa. Não é? Mas está no nosso poder exercitar isso. É por isso que se julga que só está sob o poder da mente, por sua exclusiva decisão, a nossa capacidade de calar ou de falar aquilo do qual nos lembramos. A mente é uma coisa, não é? Memória é outra. Você pode, através da mente, estipular regras, não é? Porém, quando sonhamos que falamos, julgamos que o fazemos pela livre decisão da mente, quando na verdade não falamos ou falamos por um movimento espontâneo do corpo. Não é aquilo que se fala que você não pensa direito, que você fala somente por falar. Em vez, muitas vezes, de... E aí tudo vira uma questão de palavras soltas ao vento. Palavras ao vento. Tipo a canção da Ana Carolina, entende? Também sonhamos que ocultamos certas coisas dos outros, que falíamos pela mesma decisão da mente, ao quando acordarmos nos fazem calar o sabemos. Sonhamos, enfim, que fazemos pela decisão da mente certas coisas as quais, quando acordamos, não ousamos fazer. Sim, gostaria muito de saber se existiriam então na mente dois tipos de decisões. De um lado as fantásticas, de outro as livres. Se não se quiser levar a insensatez tão longe, é preciso admitir que essa decisão da mente, que se julga ser livre, não se distingue da própria imaginação ou da memória. Imaginação e memória. Aquilo que, nessa questão, da filosofia está presente no nosso canal, que é isso, o que somos nós, seres humanos, como nós nos
relacionamos, como nós, né, interagimos entre nós, ou seja, quais são essas várias conexões que perpassam. E como concatená-las. Né? Estou olhando para o efeito contemporâneo, o efeito daqui agora, a realidade. Como que você está interagindo consigo mesmo neste momento? Se não se quiser levar a insensatez tão longe, é preciso admitir que essa decisão da mente, que se julga ser livre, não se distingue da própria imaginação ou da memória. Não é senão a afirmação que a ideia, enquanto é uma ideia, necessariamente envolve. Assim, essas decisões da mente surgem nela, com a mesma necessidade com que surgem as ideias das coisas existentes em ato. Repito, assim gostaria muito de saber se existiriam então na mente dois tipos de decisões. De um lado as fantásticas, de outro as livres. Se não se quiser levar a insensatez tão longe, é preciso admitir que essa decisão da mente que se julga ser livre não se distingue da própria imaginação ou da memória. Não é senão a afirmação que a ideia, enquanto é uma ideia, necessariamente envolve. Que é a imaginação, que é a memória. Segundo Hobbes, imaginação é... Não vamos pensar segundo Hobbes. Vamos deixar o texto falar por si mesmo. Mas segundo... Ai, é que eu gosto de... Seria um ato da memória mais apagado, não é? E um livre encadeamento. E assim, essas decisões da mente surgem nela, com a mesma necessidade com que surgem as ideias das coisas existentes em ato. Aqueles, portanto, que julgam que é pela livre decisão da mente que falam, calam ou fazem qualquer outra coisa, sonham de olhos abertos. Ou seja, há uma interação sintuosa entre essas coisas, não é? E nós vamos ver que o afeto, ele perpassa esse caminho e ele faz com que nós possamos agir no mundo de uma determinada maneira ou de outra, concatenar ideias para, não é, agir de acordo com aquilo a qual nos afeta, lidar com essas afeições. Acho isso essencial. Não é? Sartre fala que, não é, para pensar uma transformação social, um aspecto fenomenológico, temos sim que pensar em uma nova forma
de organizar, não é? De aferir esses afetos ou aferir esses e que esse trabalho seria gradual, não é? Constante, seria, não é? Seria preocupado com o cuidado com o outro, não é? E não é? Precisa de uma reforma dos afetos. Até mais. Spinoza, não sei quando. Outro vídeo a qualquer momento. Abraço.